Em 1992, uma sequência do aclamado sucesso Aliens foi lançada. Foi dirigido por um novo e muito procurado diretor chamado David Fincher, que havia ganhado prêmios de melhor diretor por seus videoclipes Express Yourself e Vogue da Madonna. Tinha um roteiro que havia sido trabalhado pelo famoso autor cyberpunk William Gibson. Tinha duas prequelas aclamadas pela crítica e comercialmente bem-sucedidas, que também criaram a maior protagonista feminina de todos os tempos. Uma protagonista que se tornou uma das heroínas mais populares na história do cinema. Também apresentava um dos monstros mais famosos, icônicos e ameaçadores de todo o cinema. Tudo indicava sucesso para Alien 3. Porém, o filme foi um fracasso de bilheteria na América do Norte, arrecadando menos que seus antecessores e sendo duramente criticado por todos os lados. Até o jovem diretor renegou o filme. Bem-vindo a mais um episódio de Produções Problemáticas, onde analiso filmes com produções notoriamente difíceis e examino o que deu errado. Após o sucesso de Aliens, a 21ª Century Fox abordou a Brandywine Productions para fazer uma sequência. Giler e Hill, os produtores da franquia, optaram por mudar o foco do terceiro filme para a corporação Weyland-Yutani e suas motivações em utilizar os xenomorfos como arma biológica, evitando repetir a fórmula anterior. Alien 3. Todo mundo queria fazer a sequência de Alien, meio que exceto nós. Não estávamos tão entusiasmados em fazer isso, embora estivéssemos felizes em realizá-lo. Porque pensamos, sabe, o que você faz com este para torná-lo diferente? A ideia é que você não pode fazer algo que seja apenas um reaquecimento do passado. Sabíamos que queríamos carregar a duplicidade da empresa e a necessidade desta arma. Eles criaram um tratamento em duas partes para ser desenvolvido em dois filmes. A primeira parte foca em uma batalha entre Weyland e Yutani e uma colônia de socialistas espaciais, enquanto a segunda retrata uma guerra épica entre guerreiros alienígenas produzidos em massa por humanos expatriados. A primeira parte reduziu Ripley a um papel de cameo, elevando Hicks ao protagonista, com Ripley retornando no final para reassumir o papel principal. A história era uma metáfora para a Guerra Fria, que Weaver gostou e por isso expressou interesse apesar do papel reduzido para o que teria sido Alien 3. A Fox não estava tão convencida, mas concordou em financiar o desenvolvimento da história, pedindo duas condições. Primeiro, o terceiro e quarto filmes seriam filmados consecutivamente para reduzir custos de produção. Segundo, a Brandywine deveria tentar convencer Ridley Scott a dirigir ambos. A Brandywine contatou Scott, que aparentemente queria voltar à franquia, mas sua agenda estava cheia. Com o conceito inicial pronto e a estrela principal quase a bordo, a próxima tarefa para Giler e Hill era contratar um escritor para transformar a ideia em um roteiro completo. Buscando alguém para dar identidade ao roteiro, eles contataram William Gibson, cujo romance Neuromancer foi um marco no gênero cyberpunk, para escrever um rascunho. Com uma possível greve do sindicato de escritores se aproximando, Gibson teve apenas 3 meses para produzir um roteiro completo. Gibson decidiu basear seu roteiro nas ideias de Hill e Giler tanto quanto possível e produzir algo que ele se referiu como comunistas espaciais sequestram ovos alienígenas, grande problema no mundo LoL. A história começa após os eventos de Aliens, com Hicks, Newt Ripley e Bishop todos a bordo do Sulaco, que é então abordado e rebocado para uma estação espacial próxima chamada Anchor Point. A maioria das pessoas online tende a se referir a esta versão do roteiro como Anchor Point por esse motivo. A história tinha Ripley em coma, enquanto Hicks explorava essa estação e descobria que a Weyland-Yutani criava e desenvolvia o xenomorfo secretamente para uso militar, uma ideia posteriormente reciclada em Alien Resurrection. Posteriormente, alienígenas invadiriam a estação e Hicks precisaria se aliar a diversas facções humanas
para derrotá-los e resgatar a estação. O filme terminaria com Hicks e Cole tendo que rastrear os alienígenas até seu mundo natal para extingui-los na fonte. Caso contrário, o ciclo se repetiria indefinidamente. O roteiro se assemelhava mais ao estilo de Cameron, com fuzileiros navais combatendo alienígenas usando rifles de pulso e lança-chamas, priorizando a ação em detrimento dos elementos de horror do filme original de Ridley Scott. Hill e Giler ficaram um pouco desapontados com o roteiro, comentando que, embora fosse bem ritmado e executado, eles sentiam que faltava algo e a estética cyberpunk de Gibson pela qual o haviam contratado inicialmente. Havia muitas versões, nenhuma das quais foi particularmente bem sucedida, pensamos. Nesse momento, o diretor Renny Harlan foi contratado para dirigir devido ao seu excelente trabalho em Pesadelo na Rua Elm 4. Ele havia expressado interesse em explorar ideias como visitar o mundo natal do alienígena, conceito retomado em Prometheus 20 anos depois, e também uma invasão na Terra, insinuada no trailer. Harlan acabou perdendo o interesse e deixando o filme, pois sentiu que o estúdio apenas queria repetir o que Aliens fez, enquanto ele preferia explorar novas ideias. Nós conversamos, você sabe, eu acho que quem é Renny Harlan era alguém que nós tínhamos, na verdade, contratado em um certo ponto. Quando eu assinei para fazer Alien 3, meu primeiro princípio era que eu não iria copiar Ridley Scott ou Jim Cameron. Eles são cineastas fantásticos e eu senti que se eu pudesse trazer algo novo para a série, então realmente valeria a pena fazer. Minha abordagem original era que iríamos para onde os alienígenas realmente vêm. Colocaríamos a história no planeta de onde eles realmente se originam e realmente explicaríamos o que eles são. Insatisfeitos com o roteiro, Hill e Giler ofereceram a Gibson a oportunidade de revisá-lo, mas ele recusou. Por recomendação de Holland antes de ele partir, o estúdio contratou Eric Red para revisar o roteiro. Sua revisão fez com que todos os sobreviventes de Aliens morressem fora da tela, e um novo grupo de personagens lutasse contra os aliens em uma cidadezinha americana no espaço. Uma ideia que seria reciclada por Aliens vs Predador 2. Hill e Giler demitiram Red da produção por desviar demais do conceito original. Isso não incomodava muito o Red, já que a constante interferência do estúdio o levou a dizer que o roteiro era resultado de chamadas de conferência, não de escrita, e a afirmar que era uma porcaria completa. Harlan e Red então deixaram a produção. O próximo foi o eventual escritor e diretor da série Riddick, David Twohy. Twohy foi instruído pelo estúdio a partir do roteiro original de Gibson e prosseguir. Devido às muitas analogias e metáforas desatualizadas sobre a Guerra Fria, ele fez alterações no roteiro e o entregou. Entre as mudanças, a estação espacial tornou-se um planeta habitado por uma colônia penal, onde a corporação Weyland-Yutani realizava experimentos ilegais nos detentos. O presidente da Fox, Joe Roth, desaprovou a ideia de deixar Ripley de lado e exigiu uma reescrita. Isso removeu completamente o personagem Hicks, interpretado por Michael Biehn, do roteiro, deixando-o chateado. Posteriormente, ele permitiu que a Fox usasse apenas sua fotografia no filme, nada mais. Ela esteve nos estúdios Pinewood e disse que viu meu personagem Hicks feito como um boneco de mim deitado no chão com o peito aberto, como se o alienígena tivesse saído de mim. Eu disse que achei interessante. Então liguei pro meu agente, Ed Lomato, que é bem importante, e falei: Ed, que porra é essa, cara? Uma coisa é não estar nele. Outra é ter tido aquele maldito alienígena voltar em mim e sair do meu peito com, sabe, blá blá blá. Eu disse que eles não podiam fazer isso, e Ken concordou, afirmando que era minha imagem e eles não tinham o direito. Então ele ligou para eles e disse: eu não sei até onde eles chegaram, mas foi dito a eles que não podiam fazer isso, e nós os processaríamos. E então primeiro eles começaram a dizer: bem, podemos pagar ao Michael por isso, podemos pagar,
Vamos pagar a ele uma certa quantia de dinheiro. Eu disse que não. Eu não me importo com quanto dinheiro você tem. Eu era realmente estúpido naquela época. Eu não me importo com quanto dinheiro você tem. Aquele alienígena não vai sair do meu peito. Ok. E então foi isso. Então recebemos uma ligação 1 ou 2 meses depois que eles queriam usar minha fotografia. Eu disse, agora vocês podem me pagar. Então eles fizeram. Então eu fui pago quase tanto por aquela fotografia quanto pelo primeiro filme que eu fiz em... Neste ponto, Weaver foi chamada para ver se ainda estava interessada no filme, depois de lhe ter sido oferecida uma taxa de $5 milhões pelo filme. Ela concordou em fazê-lo sob 2 condições. A primeira condição era que a história precisava ser substancialmente melhorada. E a segunda condição era não haver armas. Isso provavelmente surgiu da experiência de Weaver no filme Aliens de James Cameron, no qual ela caracterizou as armas como as verdadeiras estrelas. Na verdade, eu tinha lido o roteiro tão rapidamente, eu tinha estado tão ocupada, que geralmente eu fico animada quando leio um roteiro. Nem sempre leio todas as instruções de palco. E então, muito cedo, tivemos essa cena de repente onde tudo era sobre armas. E eu disse, bem, Jim, me desculpe, acho que não percebi todo esse negócio de armas, sabe? Eu sou realmente contra armas, eu realmente sou a favor do controle de armas. E ele disse, acho que você deveria reler o roteiro. Lendo as direções do palco, é claro, são armas o tempo todo. Como defensora do controle de armas, ela disse que nunca se sentiu confortável em um filme tão próximo de um filme de guerra. Tuohy se afastou para produzir outro rascunho com mais foco em Ripley e menos em armas. Bem, muito menos armas. Na verdade, 0 armas. Ele então se aproximará do diretor neozelandês Vincent Ward para ver se ele estaria interessado em entrar no projeto para reescrever após ver seu filme The Navigator, A Medieval Odyssey. Ward inicialmente rejeitou, afirmando que não tinha interesse em sequências, mas depois aceitou quando Hill e Giler permitiram que ele criasse seu próprio roteiro em paralelo. Ward apresentou uma ideia que o estúdio parecia interessado e trouxe John Fasano para transformá-la em um roteiro completo. Nesta fase, havia 2 roteiros separados, nenhum pronto para filmar e ambos completamente diferentes. Como uma cortesia entre escritores, Fasano contatou Tuohy para informá-lo que estava trabalhando no roteiro de Alien 3, sem saber que o estúdio e os produtores não haviam informado Tuohy. Tuohy, irritado com a Fox, ligou para reclamar. O estúdio tentou convencê-lo de que Fasano e Ward trabalhavam em Alien 4, não em Alien 3. Fasano negou e disse a Tuohy que escrevia Alien 3. Tuohy ligou de novo para o estúdio, que admitiu ter mentido e tentou convencê-lo de que seu roteiro seria usado em Alien 4. Irritado com a falta de profissionalismo, Tuohy terminou rapidamente seu roteiro para receber o pagamento e deixou a produção. Na versão de Ward e Fasano, o filme se passava em um planeta feito totalmente de madeira, habitado por monges que veriam a chegada de Ripley como uma tentação à sua fé, ideia que foi mantida no filme final. Tem fé, irmã? Não muita. Nós temos muita fé aqui, até mesmo o suficiente para você. E também para ver o alienígena como castigo divino por sua fé vacilante. O filme também mostraria Ripley se sacrificando no final do filme para matar o alienígena. O roteiro tinha muitas imagens e temas judaico-cristãos e é considerado entre os críticos como um dos melhores roteiros de ficção científica nunca feitos. Pessoalmente, eu acho a ideia de monges não violentos, se escondendo em uma biblioteca gigante tentando desesperadamente fugir do monstro, enquanto Ripley tenta descobrir como se matar em um planeta feito de madeira contra um alienígena, cuja única fraqueza é o fogo, e sangra ácido soa bastante ruim. A Fox e os produtores pareciam indecisos, com a Fox pedindo um final alternativo onde Ripley vivesse e Hill e Giler percebendo que o planeta de madeira cheio de bibliotecários cristãos poderia parecer legal, mas no final nunca iria animar ninguém.
John Fasano, foi solicitado pelo estúdio e pelos produtores para equilibrar delicadamente a visão excêntrica de Ward para o filme com os pedidos comerciais do estúdio. Os resultados desta tentativa foram questionáveis. Ao decidir como terminar o filme, ele visitou Weaver para obter sua perspectiva e convencê-la a aceitar Ripley estar vivo no final. A resposta dela foi pouco entusiasmada. Sabe, e o que também foi realmente fodido é que, desde o início deste processo, Sigourney disse, olha, não me importo com o que vocês fazem, mas no final deste filme eu tenho que morrer, porque eu lutei contra isso 3 vezes e venci 3 vezes, e eu não quero fazer outro desses filmes. E eu disse, e se for um enorme sucesso? Ela responde que me trarão de volta como um clone, ou dirão que foi um sonho. Uma ideia reciclada anos depois em Alien Resurrection, produzido por Weaver. Um filme que, em vez de ressuscitar a franquia, jogou terra em seu caixão e depois urinou em seu túmulo. Fassbender voltou ao estúdio e entregou o rascunho onde Ripley morreu, mas o estúdio disse... Eles receberam nosso roteiro e disseram, você matou a Gorney. E eu disse, bem, ela quer morrer, e eles disseram não. A Fox simplesmente disse não a ele. E então ele voltou e, como antes, deu ao estúdio o que eles queriam e, como antes, é questionável. Então, eu fiz o padre dar a ela uma espécie de reanimação cardiopulmonar e sugar o alienígena de seu esôfago para ele mesmo, e então ele pula no fogo ou algo assim. Eu não estou inventando isso. Fasano, porém, acrescentou um elemento interessante à mitologia alienígena. O motivo de o alienígena ser quadrúpede era porque ele havia eclodido de um animal quadrúpede. Ele afirmou que a rápida adaptação do alienígena ao ambiente ocorre pela fusão do DNA do hospedeiro e do alienígena, permitindo que assuma as características do hospedeiro e sobreviva em qualquer ambiente. Ward foi demitido por não ceder na ideia do planeta de madeira. Weaver disse à Fox que só continuaria se Ripley morresse no final do filme. Hill e Giler tentaram fazer o roteiro funcionar, mas se sentiram criativamente esgotados. Decidiram que, se não podiam ter um bom roteiro, por que não ter 5 ruins? Então contrataram outro escritor para escrever uma nova versão. Larry Gregory Ferguson entrou a bordo e fez um rascunho em 2 meses que todos odiaram. Weaver sentiu que Ripley foi escrito como um professor de educação física irritado por Ferguson, que acabou sendo demitido. Weaver tinha uma cláusula contratual que só permitia Hill e Giler escreverem o rascunho final. Então, eles decidiram passar todos os roteiros por uma trituradora, cobri-los com cola, jogá-los em uma parede e o que ficasse preso seria o roteiro final. E assim, um novo roteiro estava sendo montado a partir dos restos dos 14 mortos. Após afastarem o diretor de grandes orçamentos e o autor artístico por resistirem à grande máquina de Hollywood, eles seguiram adiante. O estúdio pensou em contratar alguém que não pode resistir aos pedidos devido à falta de prestígio profissional. Após folhear seu Rolodex de jovens diretores inexperientes e desesperados o suficiente para serem manipulados, eles encontraram o jovem, porém altamente talentoso e premiado diretor de videoclipes David Fincher. Fincher foi contratado com 5 semanas até o início das filmagens, com 10 rascunhos de 3 roteiros inacabados e insatisfatórios, e já tendo gasto 17 milhões de dólares de seu orçamento, de 40 milhões antes de começar. Ah, e esqueci de dizer que eles já tinham construído o cenário com base no roteiro de Ward e Fasano. Fincher herdou um cálice tão envenenado que, se Jesus tivesse apenas sentido o seu cheiro pungente, teria morrido instantaneamente. Fincher entrou a bordo supondo que, sem roteiro, cronograma de filmagem e cenários parcialmente construídos, o estúdio lhe daria mais tempo. Isso acabou sendo um erro, pois o estúdio havia estabelecido o que considerava ser um prazo inalterável centenas de escritores atrás, quando lançaram um trailer teaser durante a proposta original de Ward. Eu sempre senti que Alien 3 era um filme que inicialmente, como estúdio, nos propusemos a fazer uma data de lançamento e não fazer um filme.
O teaser não estava alinhado com as ideias de Ward. Não tinha relação com os roteiros de Gibson, Turri ou qualquer outro na realidade. Também não se assemelharia ao filme final de Fincher. Era uma completa porcaria de marketing, cheia de promessas falsas. As filmagens então começaram nos estúdios Pinewood, na Inglaterra, em janeiro de 1991, dando a Fincher aproximadamente um ano para filmar, editar e comercializar um filme que nem sequer tinha um roteiro. Ele pediu 93 dias de fotografia principal. O estúdio deu a ele 70, que era pouco menos da metade do tempo que o estúdio deu a James Cameron para fazer Aliens. Pelo menos a filmagem em si ocorreu sem nenhum problema. Este vídeo seria bem mais curto se isso fosse verdade. Apesar de sua juventude e inexperiência na indústria, o elenco se envolveu com Fincher, confiando em sua habilidade e visão para o filme, e a maioria, se não todos, concordaram com ele. Ele fez amizade com Sigourney Weaver ao sugerir que Ripley deveria morrer no final do filme, algo que Ward e Fasano tentavam convencer o estúdio a aceitar desde o início. Weaver admirou a ousadia do diretor em seguir uma direção diferente, chegando a convencê-la a raspar a cabeça para o filme. Próximo ao fim da reunião, eu finalmente perguntei: como você imagina a Ripley neste filme? E ele disse: eu não sei, careca. E foi nesse momento que me apaixonei por ele, porque achei que era uma ideia tão boa. Quando as filmagens começaram, Fincher impressionou a equipe com ideias inovadoras para a franquia, elenco e equipe. Ele trabalha com... Eu nunca teria pensado que era seu primeiro filme. E onde ele está colocando a câmera. Eu nunca vi isso ser feito dessa maneira. As ideias dele pareciam muito cinematográficas mesmo naquela época. Ele brincou, ele disse, sim, isso é um tipo de pedaço Hitchcockiano, sabe? E aqui vem John Ford. Então há todas essas pequenas referências, sabe? E era uma energia adorável, sabe? Era o tipo de energia de alguém confiante e alguém que era um fã. Fincher optou por uma perspectiva mais forçada e próxima ao chão, diferente do estilo tradicional de filmagem de terror e ação com câmeras na altura da cabeça e iluminação superior. Essa escolha visava proporcionar ao público a experiência do alienígena e distanciá-los um pouco mais dos personagens humanos. Ele também introduziu a câmera em primeira pessoa do xenomorfo para cenas em que perseguia pessoas, filmadas com Steadicam. Esta seria a única vez que ele filmaria sem tripé. O estilo de Fincher traz um tom nihilista nos visuais e na produção geral do filme, conferindo uma identidade visual única, completamente distinta dos dois primeiros filmes e de qualquer outro que o seguiria. Embora muitos não gostem de Alien 3, é o único filme da franquia com um visual único e distinto. Fincher, apesar de jovem, provou ser um diretor exigente no set, mas os atores afirmaram que era ótimo trabalhar com ele. Tywin Lannister até afirmou que sabia desde o primeiro dia que Fincher era muito talentoso. Diretor, ele é extraordinário. Total confiança absoluta que ele inspira nas pessoas com quem trabalha. David Fincher é um gênio, basicamente por quem eu pularia da Ponte de Londres. Eu confio nele implicitamente. Quer dizer, eu trabalho, fico pasmo, na verdade, observando o Fincher trabalhar. Ele é extraordinário. Com experiência em efeitos, Fincher compreendeu as demandas que a composição poderia impor a um filme, o que foi muito útil nos takes de efeito. No entanto, sua sugestão de vestir galgos whippets para as cenas de efeitos do alienígena foi recebida com ceticismo, com razão plausível. Mas Fincher não era teimoso, ele reconheceu seu erro e desde então sempre consultava a equipe de efeitos em cenas do tipo. A equipe de efeitos mencionava como Fincher os pressionava a pensar além do que já havia sido feito, levando-os a criar um dos primeiros sistemas de monitoramento exato do movimento da câmera durante as filmagens, para que as imagens da marionete de vara, compostas posteriormente, correspondessem precisamente até o menor movimento. Essa técnica é comum atualmente, mas era extremamente rara naquela época.
Isso se repetiria em várias tomadas, pois as técnicas necessárias para filmar do jeito que Fincher queria não existiam. Então, a equipe precisava inventá-las para executar sua visão. Uma forma de fazer isso foi criando um novo tipo de composição de disco a laser, que podia ser usado para compor imediatamente as filmagens sobre as diárias de placa em branco do set principal. Nós também desenvolvemos um sistema de composição de disco a laser para que pudéssemos pegar o material filmado a 1 ou 48 quadros por segundo e reconfigurado para 24 quadros por segundo, para que pudéssemos colocá-lo com o fundo e ver imediatamente, depois que filmamos uma cena no palco, poderíamos então compor em vídeo com o fundo e ver se funciona. Se ele deveria estar mordiscando um ator específico e erra, então você pode ver. Então você o move para lá e ele faz isso aqui. Ou a posição dos pés dele e todo esse tipo de coisa pode ser controlada. Foi uma ferramenta realmente poderosa e ninguém nunca conseguiu fazer isso com tanta facilidade. Embora pareça normal agora, já que os computadores tornaram a composição rápida e fácil, na época isso não existia e toda a composição tinha que ser feita quando a fotografia principal terminava, às vezes contribuindo para composições onde era óbvio que o efeito e os atores não compartilhavam o mesmo espaço físico. Fincher é um diretor bem conhecido por seu estilo visual marcante em todos os seus filmes, e esse estilo é sempre facilitado por boas relações de trabalho com cinegrafistas talentosos que sabem como iluminar e filmar a cena para alcançar o visual que Fincher está buscando. Segundo membros do elenco, a única vez que Fincher deu total atenção foi ao conversar com o cinegrafista Jordan Cronenweth. Ele é a única pessoa que eu já vi David ter um respeito reverencial por Ed Jordan. Um renomado veterano da indústria que foi o cinegrafista responsável pela aparência icônica de Blade Runner. Apenas algumas semanas após o início das filmagens, e o gerente de linha notou que Cronenweth apresentava sintomas característicos da doença de Parkinson, algo que ele notou porque seu pai havia falecido da doença não muito tempo antes. Ciente de que as filmagens exaustivas poderiam ser fatais para Cronenweth, ele o convenceu a deixar o filme para preservar sua saúde. Então, contrataram Alex Thompson, que havia sido o diretor de fotografia do subestimado filme de fantasia Legend de Ridley Scott anos antes. Fincher não tinha roteiro, apenas cenários para outro filme, uma data de lançamento restritiva e precisou recomeçar com um novo diretor de fotografia. À medida que as filmagens começaram a ultrapassar ainda mais o orçamento e o cronograma, Fincher, Giller e Hill começaram a ter discussões sobre o roteiro ou a falta dele. Quando Fincher apresentou suas ideias a Jon Landau, executivo da Fox, este gostou do que ouviu, gerando tensão entre Fincher, Hill e Giller. Hill e Giller, cansados do que acreditavam ser o estúdio minando sua autoridade, voltaram para Los Angeles para administrar a produção de seus escritórios, deixando Fincher para terminar o roteiro sozinho, muitas vezes tendo que inventá-lo cena por cena durante as filmagens. Isso se mostrou uma bênção e uma maldição, pois ele não precisava mais passar ideias por Hill e Giller, podendo executar o que quisesse de imediato. Porém, a ausência de produtores no set expôs Fincher às 3 ligações diárias de Jon Landau para verificar a produção e pedir cortes financeiros, obrigando o diretor a desperdiçar tempo precioso de filmagem, justificando o que deveria estar fazendo naquele momento. Com o passar do tempo e todos ficando cada vez mais estressados, Fincher entrou em conflito com Landau cada vez mais, culminando em ele dizer a Landau para mandá-lo para casa e tirar seu nome dessa porcaria. Isso levou Landau a interromper a produção e ordenar que todos voltassem para Los Angeles para montar um corte bruto e identificar o que faltava e o que era necessário. Vale ressaltar que Fincher sabia exatamente o que faltava e o que era necessário, e havia pedido repetidamente para ser deixado em paz para fazer seu trabalho e consertar isso.
Porém, a pedido do estúdio, ele interrompeu a produção antes de concluir a fotografia principal e retornou a Los Angeles para montar um corte bruto. Após montar as filmagens brutas, o filme durou mais de 3 horas. Os executivos da Fox, insatisfeitos, ordenaram cortes significativos, incluindo cenas de gore. Depois de uma exibição teste com estudantes universitários, também pediram para cortar a maioria das subtramas, exigindo refilmagens para explicar momentos-chave. Fincher não ficou satisfeito porque a única coisa que ele sentiu que precisava filmar era uma cena extra para ajudar na conclusão do filme. O estúdio recusou e exigiu que ele fizesse as mudanças solicitadas. Nesse ponto, Sigourney Weaver já deixava o cabelo crescer novamente e tinha uma cláusula contratual de bônus de 40 mil se precisasse raspá-lo de novo. Em vez de gastar o dinheiro, o que Fincher sabia que apenas irritaria Landau, ele contratou um especialista para fazer uma touca de careca personalizada com barba por $16 mil. A touca exigia um posicionamento preciso por causa da linha de cabelo visível e escorregava durante as filmagens, causando regravações constantes de cenas e desperdício de tempo. Fincher, sentindo que havia quase concluído a fotografia principal, contra todas as probabilidades, começou a editar o filme. Porém, a Fox informou que queria o filme com menos de 2 horas de duração, para exibi-lo com mais frequência nos cinemas e aumentar os lucros. Nesse ponto, Fincher deixou a produção e se recusou a fazer qualquer trabalho adicional no filme. O filme foi montado sem a participação de Fincher. O filme foi finalizado e lançado. O filme foi fortemente editado pelo estúdio para remover elementos gráficos, reduzir a classificação etária para alcançar um público mais jovem e encurtar sua duração, permitindo mais exibições diárias nos cinemas. Ambas as medidas foram para aumentar os lucros do filme à custa da qualidade do mesmo. O estúdio parecia não se importar realmente se o filme era bom, apenas que ele existia e foi lançado a tempo. Em vez de ser um grande sucesso como esperado pelo estúdio, seu lançamento na América do Norte foi um fracasso total e duramente criticado, manchando a imagem do jovem diretor Fincher, que assumiu a culpa pelas péssimas escolhas de história e escrita, mesmo que não fossem suas. Ainda sob contrato para promover o filme, Fincher concedeu apenas uma entrevista a Mark Berman, onde fez o possível para ser gentil com o filme, mas tudo soa como alguém que sabe que não pode dizer o que realmente quer dizer. Como comunicador, é evidente que, em muitos casos, não consegui transmitir minhas ideias de forma eficaz. Estou assumindo essa culpa. Porém, estou muito feliz com os monstros, efeitos especiais, aparência do filme, performances e o que as pessoas conseguiram fazer com o mínimo de preparação que tiveram. Estou muito feliz com isso, não quero parecer ingrato, não me envergonho do filme. Diferente do elenco e equipe, Fincher não compareceu às exibições, não fez junkets de imprensa e só deu uma única entrevista. Até hoje, ele é apreensivo para discutir o filme, apesar de ter dado alguns insights anos depois em uma palestra com Mark Salisbury no British Film Institute South Bank. Eu me mudei para lá em 1984 e comecei a propaganda filmes em 1987. Fiz comerciais e vídeos por 8 ou 10 anos antes de me darem uma chance de fazer um filme, e eu gostaria que não o tivessem feito. O filme que não podemos mencionar. Sim, vamos evitar. Mas tem uma citação fantástica que encontrei, onde você disse que muitas pessoas odiaram Alien 3, mas ninguém o odiou mais do que você. Tive que trabalhar nele por 2 anos, fui demitido 3 vezes e tive que lutar por cada coisa. Ninguém o odiou mais do que eu. Até hoje ninguém o odeia mais. Correndo o risco de abrir velhas feridas, o que você tirou dessa experiência que posteriormente te ajudou na sua carreira em Hollywood? Eu sempre tive essa ideia ingênua
de que todos querem fazer filmes tão bons quanto podem ser, o que é estúpido. Então eu aprendi neste filme que ninguém realmente sabe, então ninguém precisa se importar, então sempre será sua culpa. Eu sempre pensei que você não iria querer ter o logo da 20th Century Fox em um filme ruim. E eles eram como bem, contanto que ele abra. Em outros territórios, o filme teve um desempenho superior e ganhou mais fãs cult com o lançamento em vídeo, mas os admiradores da franquia ainda responsabilizavam Fincher por Alien 3 não ser como Alien ou Aliens. Apesar de seus problemas, Alien 3 é o único filme de toda a franquia a ser indicado para um Oscar por seus efeitos especiais. Mas o filme foi um pesadelo tão grande para Fincher que ele não fala mais sobre isso, e depois que ele deixou a produção, recusou trabalhos de longa-metragem por quase 2 anos e voltou a dirigir videoclipes. Foi apenas quando o produtor Arnold Kopelson jogou uma cópia de um roteiro intitulado Seven em sua mesa que Fincher foi tentado a sair da aposentadoria, mas isso é uma história para outro vídeo. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado do vídeo.